Fala pessoal, bora falar de uma das obras mais brutais e mais sensacionais do mestre do terror Stephen King? Conforme prometido lá no meu vídeo de coleção do Stephen King, se vocês não conferiram, vou deixar o card aqui no vídeo, confiram lá depois, eu vou dar mais atenção para as obras do mestre, obviamente, e trazer resenhas individuais para aquelas obras que eu julgo valerem a pena. Tô aqui acompanhado do meu bom vinho Merlot. Tá frio no Rio Grande do Sul, então o vinho acompanha praticamente todas as minhas horas de leitura e não vai ser diferente aqui na minha resenha com vocês. Então bora falar de O Cemitério. Lançado em 1983, O Cemitério é tido pelo próprio autor como uma das obras mais brutais que ele já escreveu. Reza a lenda, aí vocês sabem que as obras do King elas são permeadas por histórias, né, que tornam ainda mais interessante e instigam ainda mais os leitores, mas O Cemitério é um livro do qual ele já estava atrasado nos prazos, ele precisava entregar um material para a editora, né, esse é um ponto de quando tu tá no anonimato, tu não tem que lidar com prazos, né, depois que tu te tornou famoso já era, tu não é mais dono do teu tempo. E o Stephen King ele tava com esse problema de estar sem um material pronto para entregar para o seu editor. E foi aí que ele surgiu com o manuscrito de O Cemitério e ele entregou para a esposa dele, a Tabitha King, e para um grande amigo dele, o Peter Straub, ambos escritores, para eles analisarem o que eles achavam. E os dois aparentemente foram unânimes quando disseram assim, mas que porra é essa? Joga essa merda fora porque isso é muito pesado. O que o King fez? Eu tô atrasado, vai isso aqui mesmo. E graças a Deus o King entregou essa obra para o editor e hoje a gente tem em mãos a oportunidade de ler O Cemitério. Mas sobre o que trata essa obra O Cemitério que a gente ouve tanto falar na cultura pop pelas inúmeras adaptações cinematográficas que eu vou chegar lá, mas primeiro vamos trazer uma sinopse, tá? Aqui Louis Creed é um médico, um médico em início de carreira que consegue um cargo em uma universidade no Maine e ele precisa se mudar para uma pequena cidade para ficar próximo desse novo emprego. Obviamente ele leva toda a família com ele, esposa e 2 filhos pequenos, tá? Um bem pequeno, que é o Gage, um bebê, 2, 3 anos, né? Recém começando a caminhar, aquela coisa que não tem muito discernimento. E eles vão para essa casa na beira de uma rodovia muito movimentada por caminhões. Então é o tempo inteiro aqueles caminhões passando, a ambientação que o King te traz aqui é simplesmente absurda, tá? Já fica o primeiro ponto aí pro livro, tá? E a gente vai acompanhar essa mudança de rotina, essa mudança de áreas da família Creed para essa pequena cidade e os desafios que eles têm já com uma mudança, né? Com criança pequena já é um filme de terror aí pronto, né? Mas ele se muda com a família, ele começa a trabalhar na universidade, ele chega nessa nova cidade no período das férias, então ele tem um tempinho para se organizar antes que as aulas comecem, e já no primeiro dia de aula, ele já se depara com um acidente mortal de um dos estudantes. E aí começa todo o pavor do Louis Creed, né? A gente começa a acompanhar a decadência mental dele, sanidade mental indo para o espaço, quando no primeiro dia tu é recebido com um aluno ferido mortalmente. Obviamente, nesse processo a gente já conheceu um dos melhores personagens já escritos pelo mestre King, que é o Jude Crandall. Jude, ele é o vizinho da casa da frente, do outro lado da rodovia da família Creed, e ele acaba se tornando ali, vamos lá, um mentor e o amigo mais próximo que o Louis Creed tem na região, né? Só que ele é bem mais velho, né? Ele poderia ser pai do Creed, tranquilamente. E aí começa a, querendo ou não, rolar essa questão meio paternal entre os dois, sabe? Porque o Luiz, ele tá ali sozinho, ele largou toda a vida dele anterior para se mudar para aquela região, para esse novo emprego, e ele vê no Jude Crandall esse apoio, esse alicerce na região. E o Jude, obviamente, é um cara que viveu a vida inteira ali, ele e a esposa dele, e ele sabe absolutamente todas as histórias que permeiam a região. E é nessas andanças, nessas tomadas de cerveja um na casa do outro, que o Jude Crandall acaba contando pro Louis Creed que existe um cemitério um pouco mais além das terras ali da casa do Louis Creed. Foi um cemitério montado para as crianças no sentido de muitos dos bichinhos de estimação morriam ali na rodovia com esses caminhões passando. Então as crianças ali se juntaram, montaram um cemitério de animais, Pet Cemetery. Is the old animal graveyard, the place where devoted pets
are laid to rest. Que é o nome original da obra, e daí que vem O Cemitério. Só que é interessante que no original é escrito errado, como se fosse escrito por crianças mesmo. Pet Sematary, né? Então tem esse jogo que infelizmente aqui no português se perde, mas faz parte. E aí eles têm a genial ideia de um dia organizar uma expedição levando as crianças para explorar as terras e chegar até esse cemitério, mostrar para as crianças, e começa todo esse conflito que o King traça muito bem, das crianças começando a entender essa relação com a morte. O quão pavoroso é para uma criança entender que todo mundo vai morrer, que os pais dela um dia vão morrer, que os amigos dela vão morrer, que o irmão dela um dia vai morrer, sabe? Então tem muito desse lado psicológico da criança entendendo e tendo esse primeiro contato com a morte, né? Então aí já começa a trazer todas essas tramas pesadas que vão permear todo o livro. Mas obviamente não é por aí, num puro e simples cemitério de animais, que o Stephen King para de nos apresentar a obra e o conceito que ele tramou. O Jude Crandall acaba contando pro Louis Creed que existe, para além daquele Pet Sematary, um outro cemitério da tribo Micmac, indígenas que viveram na área há muito tempo. What is this place? I brought you here to bury Alan's cat. Aonde as coisas que são enterradas por lá, digamos que elas podem voltar, mas não voltar de um jeito tão amistoso. Eu vou encerrar por aqui a sinopse, porque obviamente eu sei que é batido, todo mundo sabe mais ou menos, ou minimamente do que se trata o cemitério. Mas eu não quero dar spoiler de forma alguma, tá? Então eu vou parar por aqui. Tenham em mente que existe esse outro cemitério, onde as pessoas, os animais, qualquer coisa enterrada por lá, volta, mas de uma forma menos amistosa. E aí, obviamente, nesse conflito todo de relação dos personagens com lidar com a morte, é que o King começa a explorar esses dois cemitérios, esses dois terrenos e tudo que vai desencadear dali pra frente. Obviamente a obra, eu tenho certeza que quando o Peter Straub e a Tabitha King falaram pro Steven jogar isso aqui fora e não publicar porque era pesado demais, eu tenho absoluta noção das cenas que eles escolheram para justificar suas colocações. Tu lida com temas bem delicados. Todas essas decisões tomadas pelos personagens, elas permeiam a forma como eles lidam com o luto, né? E obviamente isso nunca é simples de ser tratado. Tem um aspecto psicológico por trás muito forte. Mas o King é mestre nisso, tá? Aqui tem uma obra de mais de 400 páginas, são 420 páginas mais ou menos. É o tamanho perfeito, na minha visão, pro King não ultrapassar o limite e se tornar muito verborrágico como ele acabou sendo em outras obras. Aqui, pra mim, é na medida certa. Tem uma única passagem aqui pra mim que existe uma pequena barriga, que realmente é mais pro final da obra, mas ela, na minha visão, não precisava ser tão expandida, ela poderia ser mais resumida, mas nada que de forma alguma atrapalhe a leitura, tá? O King aqui, ele tá bem direto, ele te mostra o que ele tem que te mostrar. Ele não tem nada de graça que vai ser só pra, né, encher linguiça, não. Mesmo essa cena que eu falei que ela é um pouco mais espichada, ela é uma cena crucial pro livro. Mas na minha visão ela poderia ser um pouquinho mais encurtada. Mas aqui o King ele tá perfeito na construção da narrativa dele, ele tá ótimo na construção dos personagens, tem evolução de todos eles. O Jude Crandall, pra mim, ele ficou destacado porque ele é um dos personagens mais icônicos já criados pelo King, ou pelo menos que eu tive contato da obra do King, tá? Então fica o meu adendo, mas o próprio Louis Creed, ele é um protagonista muito interessante, ele é um protagonista forte, ele é um protagonista que vende bem a sua obra. Tu consegue comprar a história pela visão do protagonista, que é o Louis Creed. Aí a gente entra no campo das adaptações cinematográficas. A obra original do King foi publicada em 1983 pela primeira vez. E já em 89, até que demorou, porque se a gente considerar outras obras do King, já lança praticamente no mesmo ano que o livro lança. Mas enfim, em 1989 foi lançada a primeira adaptação de Pet Sematary, e é a que eu considero a definitiva até então. Óbvio, é uma obra que em muitas das cenas ela ficou datada.
não tem como ser diferente. Era um filme B, era um trash que estava sendo produzido, não existia grande orçamento por trás, mas é o Louis Creed definitivo para mim. É o Jude Crandall definitivo para mim. O resto das atuações a gente pode... mas ele consegue ser ainda muito competente justamente pela estética oitentista dele, embora já fosse ali no final dos anos 80 que saiu a obra. Ele consegue trazer um terror muito maior do que as obras mais contemporâneas, justamente por essa estética de filme B. O filme ainda causa certo arrepio em algumas pessoas, por causa da estética já antiga e ultrapassada do filme. Mas essa, sem sombra de dúvidas, é a única adaptação de O Cemitério que realmente eu indico. Aqui no Brasil ficou intitulado como Cemitério Maldito. E em 92 foi lançada uma continuação de O Cemitério Maldito 2. Não faço a menor ideia do porquê isso foi feito, ou principalmente quem foi o gênio que teve essa ideia, mas obviamente é uma obra totalmente dispensável, muitas vezes o pessoal nem comenta sobre ela, tá? Até porque ela não chega a ser uma adaptação da obra do King, mas sim uma expansão, vamos colocar dessa forma. Em 2019 foi relançado um remake de O Cemitério Maldito. A cidade inteira usa esse lugar há gerações. O pessoal faz um tipo de ritual aqui. Porra, eu fui no cinema nessa merda. Eu não faço ideia, eu já não tinha nenhuma esperança, obviamente. Essa leva de remakes cansa o cara, mas eu fui ver essa obra e, assim, é uma bosta. Aí eles tentaram mudar passagens importantes da obra original, eu acho que muito já... Eu entendo a decisão deles, porque já é uma trama batida, todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que vai acontecer e com quem vai acontecer, e eles tentaram dar um plot twist nisso que, cara, não funcionou de forma alguma. Ficou horrível. Sinceramente, ficou horrível. Tá? Eu não recomendo de forma alguma essa obra para as pessoas. Simplesmente... E olha que existem atores que eu gosto na composição desse filme. Um lugar para enterrar os bichinhos e lembrar deles pode parecer assustador, mas não é. É totalmente natural. Igual a morte é natural. Mas, assim, é um péssimo Jude Crandall, é um péssimo Louis Creed. Esse Louis Creed, ele parece se importar, eu não sei, ele parece frio, ele não parece ser aquele Louis Creed mais carinhoso e amoroso com os filhos, sabe? Ele parece meio distante. Também era um ator fazendo... Sabe, tu vê na cara dele que ele não tava com vontade. Ele tinha que pagar alguma conta e ele aceitou esse roteiro, tá, vambora, filme isso aí, e segue o baile. E em 2023 foi lançado O Cemitério Maldito, A Origem. Tá? Se passa antes da história original de O Cemitério, escrita pelo King. Então é mais uma expansão desse universo. É dispensável, obviamente não agrega em muita coisa, tá? Mas não chega a ser uma obra que eu categorizo como horrível como a de 2019. Se eu puder dizer, não assistam, tá? Não vale a pena, mas não estraga pelo menos o material original do King, que é tão magnífico. Fica aqui uma curiosidade, tá? Dá uma olhada nisso aqui. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. O próprio Stephen King ele apareceu e fez uma participação em uma das cenas que ficou icônicas da primeira adaptação de 1989 como padre no funeral de... eu não vou te contar quem é. Curtiu essa resenha? Tá ainda mais interessado em pegar O Cemitério do Stephen King? Deixa teu like, comenta aqui, se tu já leu, obviamente, me passa as tuas percepções dessa obra pra ver se a gente bate mais ou menos. Se tu não leu, o que tu espera dela? Compartilha esse vídeo com o fã do Stephen King, aquele teu parceiro que gosta de trocar uma ideia sobre as obras do mestre. Principalmente, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente eu tô postando vídeos por aqui. Não te esquece, segue a página lá no Instagram, arsenal.books. Todos os links úteis estão na descrição do vídeo. Por lá eu tô sempre postando resenhas, leituras em andamento, trocando uma ideia com o pessoal. Então por lá acaba que a coisa é mais dinâmica, né? Mais rápido. Então sigam por lá, vamos trocar uma ideia. E principalmente também, se vocês puderem, dar uma ajuda monstra pro canal. Vão comprar Stephen King, vão comprar O Cemitério, compra pelo link abaixo. Ajuda demais o nosso trabalho feito por aqui. Paga uma pequena comissão para este que vos indica e vocês não pagam nada mais por isso, tá? Fica a dica, todos os links na descrição. Valeu, até semana que vem.